Boa noite. Semana passada eu falei lá em Deuteronômio, eu falei sobre os requerimentos, vamos dizer assim, para que Deus estava colocando diante do povo para entrar na Terra Prometida, e também estava lembrando as promessas de Deus para essa nova terra. E eu fiz até uma comparação do fato da gente entrar na Terra através de um ano novo. E aí é curioso, quando a gente normalmente entra no ano novo, a gente espera que as coisas simplesmente mudem, né? Acabou o ano, pronto, vai ficar tudo diferente. Quando na realidade a gente sabe que não é isso, né? Até tem um ditado que aparece muito na internet, falam que foi uma frase do Albert Einstein, mas que na realidade não foi ele. Fala que insanidade é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Então, se a gente entra um ano novo e continua fazendo as mesmas coisas, a tendência é que as coisas simplesmente continuem iguais. Isso eu estou falando na nossa vida, no dia a dia, né? Então, tem coisas que são imutáveis diante de Deus, né? Os princípios de Deus são imutáveis. Agora, tem coisas na nossa vida física, na nossa vida diária, que precisam ser consertadas, mudadas, alteradas, aperfeiçoadas para ficarem cada vez mais em sintonia com a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente pensa que determinada coisa não está acontecendo, né? Por quê? Porque às vezes a gente precisa ajustar alguma coisa que a gente está... Ou às vezes a gente não está nem orando o suficiente, ou a nossa vida não está como deveria estar. Então, a gente não pode esperar que as coisas mudem automaticamente, de uma hora para outra, né? E, novamente, não pense que esse ano vai ser diferente para você se você continuar fazendo as mesmas coisas. É preciso mudança. E pensando nisso, eu tenho um texto que eu gosto muito, que está Hebreus capítulo 12. Aliás, eu sempre repito aqui, né, que se fosse escolher um capítulo na Bíblia, esse é o meu favorito, só que a gente não vai ver o capítulo todo, não. A gente vai ver os últimos versículos, a partir do versículo 25. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui no versículo 25 ele já começa falando aqui: vede que não rejeiteis ao que fala. Se você der uma olhada nos versículos anteriores, principalmente do versículo 18 ao 24, do 18 ao 21, ele vai estar falando sobre a experiência de Israel no Monte Sinai, né?
E do versículo 22 ao 24, ele vai falar que nós chegamos, na realidade, ao Monte Sião. Enquanto o Monte Sinai, ele representa fogo, escuridão, trevas, trombetas, né, tempestade. O que acontece? O que é o Monte Sinai? O Monte Sinai é quando o povo recebeu a lei. Lá em Êxodo 19, quando Deus se manifesta, vem aquele movimento tão grande que o povo tem medo de Deus. E falam, não, fale Moisés, mas a gente não ouça a voz de Deus. Então eles preferem, em vez de Deus falar diretamente com eles, eles preferem que Deus fale com Moisés e Moisés fale com eles. Então, a antiga aliança, como ele fala aqui nesse período do versículo 18 ao 21, no versículo 21, ele fala, e tão terrível era a visão que Moisés disse, estou assombrado e tremendo. Era uma visão meio de terror. E ele estava... E o povo, na realidade, estava separado de Deus, porque ele falou, não. Deus fale com Moisés e Moisés fale conosco. Então o povo mesmo se colocou... Será que é bateria que tá? Deixa eu botar aqui em cima. O próprio povo quis uma separação entre eles e Deus. Só que aí no versículo 22 fala, mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A igreja, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E o clímax no versículo 24 que fala, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então, a gente não precisa ir lá no Monte Sinai. A gente já chegou ao Monte Sião. O povo israelita, ele passou lá pelo Monte Sião, pelo Monte Sinai, e não foi uma experiência agradável, porque tiveram medo quando viram a manifestação realmente da presença de Deus. Mas no Novo Testamento, quando a gente chega verdadeiramente ao Monte Sião, e a gente chegou às últimas semanas antes do final de dezembro, a gente estudou, a gente falou justamente sobre os montes de Israel, os montes de Jerusalém, e um deles era o Monte Sião. E então o Monte Sião, ele representa justamente esse derrame da graça, da presença de Deus. E a gente vê então essa visão do 18 ao 21, Monte Sinai, do 22 ao 24, Monte Sião. E aí, quando chega no versículo 25, que é onde começa realmente a nossa mensagem, esse é o quinto e último alerta. Se você estudar a Carta aos Hebreus, você vai ver que são alertas que o escritor da Epístola aos Hebreus ele faz ao seu povo. E esse último alerta começa justamente assim: vede que não rejeiteis ao que fala. Por quê? Porque o povo lá no Monte Sinai tinha rejeitado a ele. O povo lá no Monte Sinai falou: não fala com a gente, não. Deixa que Moisés fala com Moisés e Moisés fala com a gente. E essa palavra aqui no grego, vede, que não rejeiteis ao que fala, o blepet, significa ver, cuidar, prestar atenção a. Então, ela está no sentido de que a gente deve discernir cuidadosamente a voz de Deus. A gente deve prestar atenção, a gente deve prestar muita atenção à voz de Deus. Ele fala: vide que não rejeiteis ao que fala, ou seja,
tenha discernimento da voz de Deus, preste muita atenção ao que fala. E quem é que fala? Deus. E aí ele fala que porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós. Tá dando problema aqui, tá dando uma microfonia, né? Será que é melhor trocar a bateria, Raquel? Não? Então, ele mostra aqui um lembrete do que aconteceu no Monte Sinai. Então, quando ele fala aqui, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, ou seja, ele já leva, olha, lá no Monte Sinai aconteceu aquilo, o povo não quis ouvir, o povo não quis dar atenção à voz de Deus. Então, aqui quando ele fala para a gente, é que ele está dando um alerta para a gente andar realmente em conformidade com a palavra de Deus. Não rejeiteis ao que fala. E quando ele fala o quê? A palavra. É a mesma forma quando ele deu origem à criação. Ele deu origem à criação através da palavra, falando. Deus falou e o mundo foi criado, né? Então, a palavra de Deus nos traz vida. E se a gente quer vida para as nossas vidas, se a gente quer transformação para as nossas vidas, a gente precisa estar atento, a gente precisa discernir a voz de Deus, a gente precisa prestar atenção à palavra que sai da boca de Deus, né? E aí ele fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. É curioso que fala, como alguém pode escapar da presença de Deus? Dá para fugir da presença de Deus? Dá para fugir de Deus? A gente tem um exemplo lá de Jonas, né? Deus mandou Jonas ir lá para Nínive, pregar lá para Nínive, e ele tentou, ele foi, fugiu da presença de Deus, foi lá para Tarsis, queria ir para Tarsis, mas Deus foi e pum, pegou ele, fez ele lá para Nínive. Lá em Jeremias, inclusive ele tem uma passagem, as fabulosas, Jeremias 23 e 24, que fala assim, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não eixo eu os céus e a terra? Ou seja, isso foi Jeremias 23 e 24. Esconder-se-ia alguém esconderijos, de modo que eu não vejo? Não tem como a gente se esconder. E lá, voltando em Hebreus, ele fala, não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. E o advertir, crematizonta, é admoestar, dar instrução divina. Não é como simplesmente uma advertência, né? Que quando fala advertir, acho que é uma palavra que perde muito o sentido mesmo do original. Porque quando fala advertir, eu já me lembro de escola, né? E não, vou levar advertência. A advertência não é uma coisa boa, né? Então, só que aquele, na realidade, essa palavra que está traduzida como advertir, é no sentido de admoestar, de dar uma instrução divina, ou seja, não é algo, olha, se você não fizer, você vai ser punido. Não, é aquele carinho de pai que dá aquela instrução para cuidado, né? Eles advertiam, olha, quando vocês forem entrar na terra, vocês não façam isso. Por quê? Semana passada a gente viu todos aqueles requerimentos para entrar na terra, era para o quê? Para o próprio bem do povo.
É a mesma coisa aqui. Ele não está simplesmente advertindo, ele está admoestando, ele está instruindo, ele está dando orientação, né? E se não escaparam aqueles que rejeitaram, e eles foram rejeitados, porque eles receberam a lei, mas não entraram na terra. Quem entrou foram seus filhos, né? E ele fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram, que na terra os advertia, muito menos nós. Nós quem? Os cristãos. Se aqueles que estavam na época da lei, que não tinham conhecimento, né, que não tinham o entendimento, não tinham o Espírito Santo para os instruir, se eles não escaparam, muito menos nós, que estamos na época da graça, que temos o conhecimento do Senhor, que temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. E é triste quando a gente vê pessoas que já tiveram em nosso meio e que por alguma coisa desviaram do caminho e não estão mais na presença de Deus, né? Se nos desviarmos daquele que é dos céus, muito menos nós que temos o conhecimento, que temos o Espírito, a gente vai conseguir escapar. E aquela velha história, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por isso que o começo do ano é sempre bom para a gente estar vendo se a nossa vida está se desviando, ou se a gente precisa de algum ajuste. Como foi o nosso ano passado? A gente teve algum desvio aí? É o momento para a gente estar realmente entrando no prumo de novo, né? Colocando a mudança que eu falei no começo. Não adianta a gente esperar resultados diferentes se a gente se comportar da mesma forma. E aquele, na realidade, ele fala... Quando ele fala muito menos nós se nos desviarmos, por quê? Porque nós temos um privilégio maior do que aqueles do Antigo Testamento. Nós temos já a Bíblia completa. A gente já tem o testemunho do Senhor. A gente já sabe do cumprimento, que Ele cumpriu cada promessa, cumpriu cada detalhe do Antigo Testamento. Cada profecia a respeito da sua vinda e da sua morte e da sua ressurreição. Nós somos privilegiados. E aquela história, quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Ao que é muito é dado, muito será cobrado. E se Deus julgou os desobedientes do Monte Sinai, certamente Ele vai julgar aqueles que também são recebedores de uma graça, de um privilégio maior debaixo da graça. Então, por isso que a gente precisa estar realmente andando, perseverando nos caminhos do Senhor e não permitir, né? E até brincando, como falei no ano passado, da política, né? Não permitindo que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nós não somos cidadãos daqui. Apesar de a gente ter nacionalidade brasileira, nós somos forasteiros aqui. Nós somos cidadãos dos céus. A gente não deve permitir que uma posição, seja para a direita, seja para a esquerda, contamine a igreja, separe a igreja. A gente não deve se permitir ser contaminado, seja por um lado, seja pelo outro. Porque esses políticos aí, eles estão se lixando para o povo. Deus queira realmente que o nosso presidente
tenha uma postura diferente, mas a gente sabe que políticos também precisam fazer alianças, porque senão, para ele poder governar, ele mesmo vai precisar fazer alianças com, como a gente já está vendo, né, com Rodrigo Maia, coisas assim. Mas o meu desejo não é falar de política aqui, mas eu só quero que vocês entendam a importância de que nós não somos cidadãos daqui, nós somos forasteiros aqui. Deus veio para derrubar o muro de separação, para dos povos fazer um povo só, na sua igreja santa, única, imaculada. Então, e aí então ele fala, no versículo 25, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Aí ele fala no 26, a voz do qual moveu então a terra. A terra foi movida, né? As montanhas, né, foram abalados, tiveram trovões, relâmpagos, foi uma coisa, um abalo, um tremor mesmo. Depois você pode ler lá em Êxodo 19 e 20. Mas, inclusive, é a passagem que ele fala dos versículos 18 a 21 aqui de Hebreus. E a palavra que, a voz do qual moveu então a terra, o grego é diferente porque ele fala saleu, significa balançar, abalar, tremer, que é um movimento produzido pelos ventos, tempestades, ondas, etc. Então, na realidade, não foi a voz do qual moveu então a terra, não, é um troço mais forte, abalou, tremeu. De uma forma tal, mas olha só, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Ele anunciou. Lá o comentário que eu usei, ele fala que o anunciou. A palavra não é só anunciar, mas também prometer, que é epagelo. E o tempo que é usado nesse verbo do anunciou ou prometeu, o tempo perfeito indica que a promessa ainda é válida. Não foi algo que terminou lá no passado. Ele anunciou e continua anunciando. Ele prometeu e a promessa ainda continua válida. Dizendo que ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. O comoverei, apesar de ser uma palavra diferente no grego, também significa balançar, chacoalhar, fazer tremer. Aí vem aquela coisa, quem gosta de coisa abalada? Eu acho que ninguém gosta, né, de coisa abalada. É bom estar num tsunami ou num terremoto. Não. A gente gosta de estabilidade. Quando estava preparando isso, eu até me lembrei. A gente não gosta nem de pizza chacoalhada, né? Quando vem o entregador de pizza, já traz aquela pizza que parece que veio toda misturada ali. A gente não gosta nem de pizza chacoalhada, quanto mais de um terremoto, um maremoto, um tsunami. Mas Deus fala que Ele chacoalhou, balançou, tremeu o Monte Sinai, mas ainda uma vez mais Ele vai balançar, chacoalhar, tremer. Só que dessa vez não vai ser só a terra, senão também o céu. Ele está aqui, na realidade, citando nessa passagem Ageu, capítulo 2, versículo 6. Vamos abrir aqui Ageu. Vem logo antes de Zacarias, entre Sofonias e Zacarias. Você vindo de trás para frente no Antigo Testamento, é o terceiro livro.
Tem Malaquias, Zacarias, Ageu. Ageu, no capítulo 2, vamos ler essa passagem do capítulo 2. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Que há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Qual é o contexto aqui de Ageu? Ageu foi quando o povo tinha voltado do cativeiro, né? E precisava o templo ser reconstruído. Os muros da cidade já tinham sido reconstruídos, mas o templo ainda não, porque primeiro eles construíram o lado de fora para ter a proteção e depois seria necessário construir o templo. Mas o templo acabou ficando no esquecimento, e Ageu chega e fala lá para Sealtiel, né? Não, para Zorobabel e Josué, e fala assim: essa glória dessa casa aqui tem alguma coisa a se comparar com aquela primeira? Não, porque o templo estava dizimado, e mesmo sendo reconstruído, não era para se comparar. Só que ele fala que a glória da última casa será maior do que a primeira. A gente sabe que o templo foi reconstruído, depois Herodes ainda fez uma reforma ainda melhor, e era muito admirado o templo na época do Novo Testamento. Até que no ano 70 ele foi destruído, e hoje só sobrou um muro lá de sustentação do templo, que é o Muro das Lamentações. Agora, Deus lembra, na realidade aqui em Ageu, que o templo tinha sido construído. Mas mesmo ele sendo reconstruído, ele fala: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E aí a gente volta aqui para Hebreus. Em Hebreus, ele fala que ele mostra a Ageu, versículo 26, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Aí eu falo: não, mas isso, pastor, já foi cumprido lá, o templo foi destruído de novo. Só que o céu não foi abalado. Então essa palavra é algo que ainda vai se cumprir. Deus tremeu a terra, mas um dia ele vai fazer também tremer os céus. Ele vai abalar o mundo, e aí vai ser o início de um novo céu
e uma nova terra. Eu separei várias passagens aqui, você não precisa abrir todos, não, eu só vou abrir até rapidamente, depois se você quiser anotar. A primeira está lá em Isaías 13:13. Eu não quero demorar, que eu realmente anotei algumas passagens que eu achei muito interessantes. Isaías 13, versículo 13, que fala: por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Isaías 34:4, que ele fala assim: e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Isaías 65:17, em que ele diz: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Versículo 22 também fala: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Novos céus e nova terra. Aí a gente vem para o Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 13, em que ele fala, vou ler até o versículo 9, mas o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 14. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vocês vejam que ele está até em consonância com o que Isaías falou lá, até sobre o céu ser retirado como um livro que se enrola. Apocalipse também, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, o próprio céu e terra fugindo da presença de Deus. Por quê? Lá no capítulo 21 fala: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E é bonito, é curioso essa visão da nova Jerusalém descendo do céu, porque no hebraico Yerushalayim, né, Jerusalém, toda palavra que termina em Aim é um sentido dual, né? Normalmente as palavras no hebraico, por exemplo, nariz, orelhas, né? Olhos, tudo que a gente tem em duplo no nosso corpo também acaba em Aim. E a cidade de Jerusalém, Yerushalayim, é dual. Por quê? Porque a gente tem a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. E essa Jerusalém celestial, ela vai aqui descer
do céu. A gente vê essa visão de João linda, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, voltando lá a Hebreus, o autor de Hebreus, ele cita Ageu para mostrar justamente que não somente a terra, mas os céus vão ser abalados. E está representado justamente nesse novo céu e nova terra. Tanto que no versículo 27, lá de em Hebreus 12, ele fala assim: e esta palavra, ainda uma vez, porque já tinha acontecido uma vez, só que essa uma vez, não só a terra, mas também o céu. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Ou seja, as coisas físicas, elas vão ser mudadas. Tem outra versão que fala até removidas, né? As coisas móveis serão mudadas. No grego, na realidade, essa palavra metateses, que é mudança, é transferir de um lugar para o outro, trocar de coisas instituídas ou estabelecidas, mas também significa remoção, afastamento. É a mesma palavra que está lá em Hebreus 7,12, quando fala, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aí ele falando sobre a mudança da lei para a graça, o sacerdócio do sumo sacerdote da lei mosaica para o sacerdócio eterno de Cristo. Então, na realidade, teve uma mudança, mas na realidade, espiritualmente falando, esse sacerdócio do Antigo Testamento foi removido, foi cortado. E a mesma palavra que é usada aqui sobre a remoção das coisas móveis, né? Então, vai ter um momento que nós mesmos, nós não teremos mais esse corpo físico, nós teremos os nossos corpos transformados, né? Não vai ser uma mera restauração, a gente não vai... Não, os nossos corpos serão transformados, a matéria vai ser mudada. Então, todas as coisas físicas, materiais, móveis, serão destruídas. Mas as coisas imóveis, ou você entendendo melhor, as coisas espirituais, elas vão permanecer. E aí no versículo 28 ele fala, por isso, ou seja, tendo em vista tudo isso que a gente já falou antes, ele fala, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. É bonita essa palavra no grego que não é só que não pode ser abalado, ele é impossível de ser abalado. Por quê? Porque é Deus que sustenta, é Deus que garante, é Deus que está por trás disso, ou à frente disso, ou por todos os lados. Deus que é o fundamento. Então é impossível de ser abalado. Então, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, que reino é esse? O reino dos céus, o reino de onde nós somos cidadãos. Ele nunca será abalado, porque é impossível de ser abalado. Ele não vai ser abalado nem removido. E é o que João fala lá em Apocalipse 21. Este é o novo céu, é a nova terra, é a nova Jerusalém. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós devemos construir as nossas vidas fundamentada nas realidades espirituais eternas e imutáveis que a gente tem em Cristo. Por isso que eu falei que no começo que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Mas se a gente está vendo que tem alguma coisa que está desviada, que está fora do prumo, que não está conforme
a direção de Deus, a gente precisa corrigir, para que cada vez mais a gente esteja em sincronia com a vontade de Deus. Né? Se alguma coisa está fora do prumo, precisa ser acertado, para que nossas vidas sejam cada vez mais dirigidas de uma forma espiritual e não física, porque a física vai ser removida. O que vai permanecer é o espiritual, e é isso que nos importa. Né? Que a nossa vida, que é tão curta, tão rápida, 70, 80 e agora, sei lá, passando dos 100, mesmo assim, o que são 100, 120 anos em relação à eternidade? Nada. Um sopro. E aí ele continua aqui no versículo 28. Então, por isso, tendo recebido um reino que é impossível de ser abalado, retenhamos a graça. Por isso que ele volta naquele assunto. A gente não está mais no Monte Sinai, a gente chegou no Monte Sião. Então a gente tem que reter a graça. E como a gente chega na graça? É curioso que no próprio Hebreus aqui, lá no capítulo 4, no versículo 16, ele fala como a gente pode chegar na graça. No versículo 4:14, ele fala: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aqui, lá no capítulo 12, ele fala para a gente reter a graça. Aqui ele fala no capítulo 4:14, ele fala que nós temos que reter firmemente a nossa confissão. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele sofreu na carne o que a gente sofre. Então, se tem alguém que pode entender o que a gente passa, é ele. E por isso ele pode se compadecer da gente. Lembrei agora, eu tenho uma amiga nossa lá dos Estados Unidos que ela está passando por uma dificuldade na gestação, em que ela está tendo já contrações assim, mas como se fosse um pré-trabalho de parto, mas ainda não está na época. E ela pedindo oração por isso e tal. E um indivíduo comentou lá, eu falando para ela: olha, pena que a gente não está aí, a gente está aqui no Brasil, o máximo que a gente pode fazer por você é estar orando. E um indivíduo lá falou: fulana, você não está sendo muito dramática com isso, não? Ele não se compadeceu. Era um homem, mas eu, como homem, eu me compadeci. E teve uma mulher que respondeu para ele: você está escrevendo isso porque você não passou por isso. Você não é uma mulher para poder sentir isso, para saber as dificuldades que ela está passando e como é difícil para uma mulher pedir ajuda. Se ela está pedindo ajuda é porque ela realmente está precisando. Ou seja, esse homem não teve a mínima compaixão pela situação dela, de dificuldade, com risco de perder o neném, ela pedindo ajuda, porque ela está precisando, porque ela já tem um filho e tem certos momentos que é difícil, ela está tomando conta do filho, está pedindo ajuda para alguém em certos horários, está ajudando, pedindo ajuda para tomar conta do filho. E o cara simplesmente não tem a mínima compaixão. Mas aqui a gente vê Jesus. Ele é um sumo sacerdote que ele se compadece de nós. Ele sabe o que a gente passa. Ele sabe os nossos sofrimentos. E aí no versículo 16 ele fala: por causa disso então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Independente da situação que a gente esteja, se a gente desviou, a gente sabe que a gente desviou, fiel é Deus para nos perdoar, fiel é Deus para nos ajudar, para nos orientar, para colocar nossa vida de novo na direção, no prumo. Não pode a gente ficar na mesma situação para esperar um resultado diferente. Se nós sabemos onde estamos errando, ou até mesmo se a gente não sabe onde a gente se desviou, peça a Deus direção. Como a gente viu lá em Hebreus 12, vede que não rejeiteis o que fala, ou seja, o vede é aquele da gente
ter discernimento, a gente prestar atenção à voz dele. Se a gente não está nem conseguindo ter discernimento da voz dele, que a gente peça que ele nos dê sabedoria. Ele não nega sabedoria a ninguém, que ele nos dê o discernimento, que ele nos dê a atenção necessária para entendermos a voz dele. Essa é a graça dele. Então a gente tem que reter essa graça, segurar mesmo e não soltar a mão. Segura a graça dele e não solta. Porque é essa graça que nos garante, é essa graça que nos sustenta, é essa graça que nos garante a vitória em Cristo Jesus. Amém? E aí ele fala, continua no 28, retemos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, a gente tem que prestar atenção a Deus, né? A gente tem que prestar atenção à palavra, não se recusar a ouvi-la, porque nela a gente encontra a graça e a vida que a gente precisa. E aí a gente deve servir a Deus de forma agradável. Mas não é só a gente ser agradável a Ele. Não, servir agradavelmente é servir de uma forma grata, servir de uma forma agradecida. A gente ser agradecido pelo que Ele fez por nós e por isso nós podemos servir a Ele de uma forma agradável. Né? Hoje acho que foi meu pai que postou, pai, sobre até a ciência comprovando de que a gratidão é pura, alguma coisa assim. Então, só o fato de você demonstrar gratidão, você já está deixando o estresse de lado, a depressão de lado. E a gente precisa servir a Deus de uma forma agradável. Semana passada eu falei sobre a questão da gente temer a Deus, mas temer a Deus não de ter medo, mas temer no sentido de ter reverência, de ter respeito, de honrar a Ele. Aqui é a mesma forma, a gente tem que servir a Ele, mas não com medo de punição, não, mas servir a Ele de uma forma voluntária, por gratidão, né, por realmente amá-lo. Então, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Tem uma passagem aqui, deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Não, deixa para lá. Acho que eu anotei errado aqui. Então, a gente precisa ter realmente o serviço nesse sentido. Com reverência, com temor, né, e piedade. E aí no versículo 29, ele termina, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É curioso ele terminar, né? Ele fala tanto da gente servir a dele com gratidão, com reverência, com piedade, que a gente está na graça, mas ele encerra porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas a gente deve servir a Ele, sim, com reverência, com temor, com piedade, porque Ele é um Deus consumidor, mas não pelo fato do medo. Mas, primeiro, vamos ver duas coisas aqui. Uma está lá em Deuteronômio, uma que mostra justamente essa questão dele ser fogo consumidor. A primeira está lá em Êxodo 24, mas eu vou abrir Deuteronômio 4. Aqui Deuteronômio 4
Moisés, na realidade, está exortando o povo sobre a importância de ser obediente a Deus. E no versículo 24, aliás, vamos ver o versículo 23. O versículo 23, ele fala assim: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus. Ou seja, por que ele está falando isso? Porque ele mesmo, ele não passaria o Jordão. Aliás, no versículo 22 é justamente que ele fala: eu nessa terra morrerei e não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Aí ele fala então: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, que não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Tem até um poema, né, que na verdade em Coríntios, que fala que o amor, ele consome sem doer, né, uma coisa assim. Eu estou confundindo mesmo. Bom, mas na realidade, eu acho que é uma música, né, que isso aí é um poema, não é isso? Que consome sem arder, né? Isso. Mas na verdade você vê que é uma poesia que tem a ver com Deus aqui, porque Deus, ele é zeloso, porque o zeloso aqui no hebraico na realidade é ciúme. Ele tem ciúme do seu povo, né? O Senhor tem um Deus, é um fogo que consome, é um Deus zeloso, é um Deus que tem ciúme. Então, na realidade, o próprio Moisés, ele está comparando aqui essa passagem com a situação dele mesmo. Ele mesmo, apesar da vida que ele havia vivido, uma vida totalmente dedicada ao Senhor, pelo menos nos últimos 40 anos, né? No deserto, com o povo, ele, por um erro, ele não teve oportunidade de entrar na terra. Por quê? Porque é um Deus zeloso. Ele pesa com a sua palavra. E por causa de uma desobediência, da palavra que Deus deu a Moisés, e ele não cumpriu aquela palavra exatamente como tinha que ser feito, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Né? Então é nesse sentido que a gente deve ter zelo, a gente deve ter cuidado, a gente deve ter reverência, temor com a orientação de Deus, né? Então, vamos voltando lá então a Hebreus 12. Então, o nosso Deus é um fogo consumidor, mas não no sentido... ao mesmo tempo que ele consome, porque ele é um Deus zeloso, mas ele também é aquele fogo que não consome, como a sarça ardente. Então, a gente pode ver de duas formas. Ele não vai consumir o povo que se mantém fiel a ele, o povo que serve a ele, que crê nele, mas ele vai ser um fogo consumidor daquele que não aceita, que não respeita, que não tem reverência a ele, que quer se manter naquela situação de pecado e não quer realmente a presença dele. E é justamente sobre isso que ele fala lá no versículo 25, né? Não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, maior o privilégio, maior a responsabilidade. Então, nós devemos estar realmente servindo a Ele, em alegria, em respeito, em gratidão, em reverência, em piedade, e realmente servir a Ele como deve ser. E realmente eu fico incomodado a trazer essa mensagem agora no começo do ano, porque é um momento muito importante
para lembrar de que não é porque o ano novo começou que tudo vai ser novo. Não. Tudo é novo somente em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo. Mas os maus hábitos, as coisas que desviam dele, as coisas que não permitem que as coisas andem conforme devem ser, são coisas que precisam ser corrigidas, precisam ser ajustadas, né? Para que a gente tenha resultados diferentes. Amém? Aliás, tem até um... deixa, a mensagem já foi dada. Não, é porque em Hebreus 10 ele fala justamente sobre isso. Hebreus 10, no versículo 29, ele fala: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha vingança eu darei recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. E por aí vai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um ano que